Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. Por favor, abra o livro na página 148. O título de hoje é A Interação Humana com os Rios. Sigam a leitura, por favor. Desde as civilizações mais antigas, os agrupamentos humanos habitam próximo ao leito dos rios. Ainda atualmente, muitas atividades essenciais para a vida dependem dos rios. Entre elas, destacam-se a produção de energia hidrelétricas, o uso da água para irrigação agrícola, o transporte de cargas e pessoas pelas hidrovias e a pesca, principalmente a artesanal, feita por comunidades ribeirinhas. Além, é claro, da água obtida nos rios que abastece as grandes cidades do país. No entanto, a interação humana com os rios gera inúmeros impactos negativos sobre eles. As formas de degradação são diversas e muitas delas causam a morte da vida aquática e chegam a comprometer até mesmo a oferta de água. Olha a imagem, é uma vista feita de um drone de Porto Fluvial e Mercado de Peixe em Apicum Sul, no Maranhão, a foto é de 2019. As populações que vivem no entorno dos rios dependem muito de suas riquezas e potencialidade. Vamos agora seguir com o texto na página 149. Uma das principais formas de degradação dos rios ocorre por meio do assoreamento. Esse fenômeno é causado pela erosão do solo em decorrência de práticas agrícolas incorretas. Nesse processo, sedimentos são transportados pela água da chuva e pelo vento para dentro dos rios. Quando o sedimento se acumula, a profundidade do rio é reduzida, comprometendo a velocidade do escoamento da água e, dessa maneira, aumenta a intensidade das enchentes. Olha a imagem, gente. Rio assoreado em Cachoeiras de Macaco, no Rio de Janeiro. A foto é de 2018. Então, esse rio aí recebeu muitos sedimentos. E o que aconteceu? Ele foi ficando cada vez mais raso, né? Vamos lá. Outra forma de degradação dos rios é o esgoto. Os resíduos provenientes das residências formam um esgoto doméstico, enquanto os resíduos formados nos processos de fábricas são chamados de esgoto industrial. No Brasil, apenas uma pequena parte dos resíduos domésticos e industriais é tratada antes de chegar aos rios. Essa situação, somada ao descarte de lixo pela população diretamente nos cursos de água, faz que a água disponível nas imediações das cidades não possa ser aproveitada sem risco à saúde de quem a consome. Então, tá falando aqui pra gente que no Brasil, o esgoto, pouquíssima parte dele é tratado antes de ser jogado nos rios. E essa situação, né, quando somada, né, quando a gente junta essa situação com o descarte de lixo irregular pelas pessoas, né, vira um absurdo. O lixo toma conta das imediações da cidade, né, das cidades em si, polui os rios e compromete a nossa água, né? Olha a imagem, canal de esgoto na comunidade de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, a foto é de 2019. Isso aí é esgoto, viu, crianças? Prestem bastante atenção. Vamos agora para a atividade 14, é a nossa única atividade de hoje, ela ocupa toda essa página. O texto a seguir trata da degradação ambiental de um dos mais importantes rios brasileiros, o São Francisco. Então, vamos lá. 2.900 quilômetros de leito em uma bacia hidrográfica que irriga uma área quase igual à da França, abastecendo perto de 13 milhões de pessoas. Os números superlativos do Rio São Francisco combinam com seu passado de fartura, época em que por suas águas circulavam grandes vapores, apitando enquanto rasgavam a correnteza levando mercadorias e pessoas. Com o tempo, o leito foi minguando, sendo sugado de um lado, aterrado de outro, poluído por todos. Tanto que a história do chamado Rio da Integração Nacional desagou a um ponto em que hoje até a passagem de pequenas canoas é difícil em certos trechos. O leito do rio recebe por ano nada menos que 23 milhões de toneladas de sedimentos,
da nascente na Serra da Canastra, em Minas, à foz no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. Bom, depois de ler o texto, nós vamos responder letrinha A, B, C e D. Identifique 2 usos feitos das águas do Rio São Francisco. Então, vocês vão indicar aí 2 maneiras em que as águas do Rio São Francisco são usadas, tá bom? Letrinha B, no trecho. Com o tempo, o leito foi minguando, sendo sugado de um lado, aterrado de outro. A qual tipo de problema ambiental se refere a palavra aterrado? Nós acabamos de ler isso, tá, crianças? Aqui no texto da página 149. Ele foi falado mais vezes aqui na 149, na 148 não, tá bom? Então, procurem o problema ambiental, tá? Qual é o problema ambiental a que se refere esse trecho? Letrinha C. O aterramento do rio, como é colocado no texto, tem limitado principalmente qual atividade que era tradicional no Rio São Francisco. Então, esse problema, esse aterramento do rio, limitou, atrapalhou qual tipo de atividade, crianças? Letrinha D. Considerando a atual situação do Rio São Francisco, apresente 2 medidas que contribuiriam para melhorar a condição ambiental desse importante rio. Então, vocês vão sugerir aí 2 ações, 2 coisas, né, que nós podemos fazer para melhorar a condição desse rio tão importante para nós, tá bom? Crianças, por hoje é só. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar. A tia Marília está à disposição de vocês.